Abra sua Bíblia conosco lá em Romanos capítulo 5, verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Deus nos deu o Espírito Santo, e ontem nós fomos ali buscar, junto com o apóstolo César, a bispa Rúbia, todos os bispos ali da fonte, do centro-oeste, milhares de pessoas buscando o enchimento do Espírito. E a palavra diz que o Espírito, Ele vai conceder os desejos dos nossos corações. Mas Ele fala que nós temos que nos gloriar não somente nas bênçãos, mas também nas tribulações, porque sabemos que a tribulação vai gerar em nós perseverança. E a perseverança vai gerar em nós, uma tradução diz, a experiência, um caráter aprovado. Quando você é provado e você passa na prova, isso te dá um sentimento de satisfação, é ou não é? É um sentimento de realização. Nós fomos para Goiânia na sexta e no sábado já estávamos lá, tive a oportunidade de estar com o apóstolo, a equipe de líderes de Goiânia, orando ali no ginásio das 10 à meia-noite, de sexta para sábado. E no sábado estava caminhando com a bispa, passamos na frente de uma grande escola, eu falei, olha, foi aí que eu fiz a prova do vestibular. E ela falou, foi aí que eu fiz a prova do concurso para professora da prefeitura de Goiânia. Graças a Deus ela foi aprovada e eu também fui aprovado na prova. Mas quando você chega para a prova, você tem um sentimento de desafio. Mas quando você é aprovado, você tem um sentimento de realização. Então a palavra fala, olha, nós devemos nos alegrar nas bênçãos, mas também temos que nos alegrar nas tribulações, nas provações, porque com perseverança nós vamos vencer, com perseverança seremos provados e aprovados, e o caráter aprovado vai renovar a esperança de alcançar conquistas maiores. E eu e você temos esse Deus, é um Deus que não nos livra das provações, mas nos dá a solução, nos dá a condição de vencer as provações. Deus não nos tira dos conflitos, mas é certo que Ele tem a solução para os conflitos. Não pense que a vida com Deus não tenha provas, não pense que a vida com Deus não tenha dificuldades, mas a vida com Deus nos leva, nos capacita, nos instrui a superar e a ser aprovados e a superar as dificuldades e os conflitos que nós vivemos. E como nós podemos ter essa experiência? Vai comigo lá agora no Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Como que nós podemos vencer as provações? Tendo atenção com a palavra, praticando a palavra do Senhor. Nós seremos como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os alicerces na rocha. Quem tem os seus alicerces na rocha, que é Jesus Cristo? Deus fala, se alegre também na tribulação, se alegre também na provação.
que a provação não vai te destruir. A provação será uma oportunidade da sua fé aumentar, da sua experiência aumentar, do seu caráter ser aprovado, e você vai realizar coisas maiores ainda. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Então a palavra diz: caiu chuva, transbordaram o rio, sopraram ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Deus não nos livra da chuva, Deus permite rios transbordar, Deus permite os ventos soprar, mas a nossa casa permanecerá firme. A nossos projetos, a nossa vida, os nossos sonhos serão realizados através das provações, através das tribulações, através das dificuldades. Com isso eu quero dizer, não espere uma vida cristã sem tribulações, não espere uma vida cristã sem conflitos, mas tenha certeza que Deus te capacitará para vencer as tribulações, e tenha certeza que Deus te dará a solução para os conflitos. Como que nós podemos vencer? Eu queria destacar aqui alguns exemplos da palavra de homens e mulheres de Deus que superaram os conflitos, que venceram provas, que venceram tribulações, e que hoje nós nos inspiramos através da fé deles, através da experiência deles. Primeiro, no meio da tribulação, da provação, não desespere nem desanime, permaneça confiante em Deus, porque às vezes a nossa confiança é pensar que Deus vai nos livrar da turbulência, e Deus não nos livra, aí podemos ficar temerosos. Davi, ele venceu Golias, porque ele permaneceu confiando em Deus diante de Golias. Josué, ele rompeu as muralhas de Jericó, porque ele sabia que Deus era mais poderoso para destruir as muralhas de Jericó. Deus deu estratégia para Josué, Deus vai nos dar estratégia, Deus vai nos dar direção. A palavra diz também de Josué e Calebe, abre comigo em Números capítulo 13, verso 30. Então Calebe fez o povo calar perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Amém? Tem uma promessa na palavra de Deus, e eu e você herdamos esta promessa através de Jesus Cristo. Nós celebramos a ceia hoje, nós estamos na igreja, essa promessa é para a igreja, e essa promessa é: aquele que se levantar contra ti, diante de ti cairá. Quem crê nisso? Se levantou um gigante, se surgiu uma fortaleza, vai cair. E essa foi a atitude de fé de Calebe. Ele não entrou em pânico, ele não desesperou. Ontem o apóstolo falou algo muito interessante, que eu gravei entre tantas coisas boas que ele falou. Ele falou que a coragem é vencer o medo. A coragem não é ausência de medo, mas a coragem é você controlar, vencer o medo. Mas ele falou que a ousadia é você liberar a coragem debaixo da unção do Espírito. Quem estava lá e lembra quando ele falou isso? Aqui Calebe fez isso, ele liberou a coragem. Ele falou diante do povo: olha, vamos subir, vamos lutar, é certo que venceremos. Verso 31, mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui a mesma situação, o mesmo Deus, e eles tiveram o mesmo ensino, o mesmo líder, mas atitudes diferentes. Josué e Calebe falou: certamente venceremos. Ele confiou em Deus, ele não desanimou, ele não desesperou. Mas os 10 espias semearam o temor no meio do povo. E eles falaram: não, eles são mais fortes, eles vão nos vencer. Deus quer quebrar esse pensamento maligno. Se você está diante de um desafio,
Deus vai te capacitar a vencê-lo em nome de Jesus. Um desafio familiar, profissional, seja qual for a área da sua vida, nós temos que declarar a palavra. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo tinha a mesma atitude. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez seu coração, sua mente ficou temeroso. Meu irmão, a vitória começa dentro de você. Ela começa no seu espírito, na sua mente, e depois você vai chegar com ousadia, como diz o apóstolo, diante de uma fortaleza, diante de um gigante, e você vai enfrentá-lo confiando em Deus e com fé. Essa era a atitude do apóstolo Paulo. Ele falava, tudo posso naquele que me fortalece. Isaías 40 também, verso 28, será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Meu irmão, quanto mais você avança, maiores são os gigantes. Quem já descobriu isso? Quanto mais você cresce profissionalmente, quanto mais você conquista e realiza os teus sonhos como família, os gigantes são maiores. Os conflitos que você tem que superar são maiores. Quando eu vejo problemas, lutas que nós enfrentamos, e eu falo com a minha esposa, graças a Deus, se Deus nos colocou em grandes batalhas, é porque Ele tem nos levantado e Ele vai nos capacitar a vencer as grandes como vencemos as menores. Quem crê que Deus vai te capacitar? Não olhe para trás. Você que tem uma descendência abençoada, profetize sobre os teus filhos, declare sobre a sua descendência. Que coisa linda o apóstolo César Augusto fez ontem, naquele corredor. Primeiro passou o bispo Fábio e a bispo Priscila com a bandeira do Brasil, e nós, os bispos pastores, oramos abençoando a nossa nação. Depois passaram as crianças com os pais, e foram centenas, né? Centenas de crianças. Ficou mais de 10 ou 15 minutos passando ali naquele corredor, abençoando esta nova geração que vai continuar o projeto de Deus como igreja e como nação, amém? Então, meu irmão, minha irmã, ele fala, olha, o Senhor é o Deus eterno, é o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Tem gente que pensa que Deus cansa, o incrédulo é assim. Quem já ouviu aquela pessoa falar assim, não, você ora demais, você está cansando Deus? Quem já ouviu alguém falar isso para você? É mensageiro de Satanás. Aqui fala que Deus não se cansa. E olha o que diz o verso 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quantas vezes você está cansado diante de gigantes, diante das tribulações, mas você chega a Deus, você renova a confiança em Deus, você libera a palavra de fé nas promessas de Deus e Deus te fortalece. Portas vão abrir esta semana, trancas vão ser quebradas esta semana, livramentos vão acontecer esta semana na sua vida, em nome de Jesus. Ele fortalece ao cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, levanta as mãos e fala, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aplaude ao Senhor, meu irmão. Mantenha a confiança em Deus.
Não trema diante do gigante, não trema diante da fortaleza, não se assuste com as provações, com as tribulações, porque elas fazem parte do projeto. Eu estava pregando lá em Lisboa, e uma palavra que eu falei lá, os nossos irmãos portugueses lá gostaram. Quando o diabo fala para você, aí você é cristão, e você está passando esta provação, essa dificuldade, cadê o seu Deus? Aí eu falei para ele, você mostra a Bíblia para o diabo e fala, está escrito que temos que nos alegrar nas provações, porque com Deus teremos vitória. Então você pega a palavra e fala, Satanás, está no contrato, Deus é fiel, Ele prometeu a vitória, Ele não prometeu não ter resistência e não ter dificuldade. Eu vou te dizer, quanto você mais cresce, maior é a resistência, mas maior será a força e o poder de Deus que estará te honrando, te cobrindo, em nome de Jesus. Segundo atitude que eu queria destacar, que eu vejo na palavra de Deus, considere o conflito ou a provação uma oportunidade de crescimento na sua vida. Meu irmão, através da provação, o apóstolo Paulo fala, nós entramos no reino de Deus. Golias foi bênção na vida de Davi ou não foi? Golias promoveu Davi, porque Davi venceu Golias. Deus falou a Josué, hoje eu vou te honrar diante de toda a nação de Israel. E ele estava com o Jordão transbordando. Meu irmão, e Deus falou, leva a arca e pisa nas águas, porque o Jordão vai abrir. E o Jordão abriu em nome de Jesus. O Jordão, as muralhas de Jericó foram bênção na vida de Josué. Quando eu e você vemos na dificuldade, com confiança e fé, o testemunho da vitória será maior do que a dificuldade que você enfrentou. Levanta as mãos e fala, o testemunho da vitória, o que Deus está fazendo, será maior do que a dificuldade. Quando o apóstolo Paulo livrou todo o navio e eles foram ali para uma ilha, ele estava aquecendo a fogueira com os gravetos, a serpente picou ele. Aí todo mundo falou, olha, a serpente picou, esse homem não teme a Deus, porque ele se livrou do naufrágio e agora ele foi picado por uma víbora mortífera. E eles falaram, esperaram 1 minuto, 2 minutos, e Deus neutralizou o veneno. Paulo permaneceu de pé. Deus vai neutralizar todo o veneno, toda a praga, toda a maldição, toda a ação do diabo contra a sua vida. Deus está neutralizando em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Considere o conflito ou oportunidade de crescimento na sua vida. Novamente aprendemos com Josué e Calebe. Lá em Números 14, ainda naquele mesmo contexto, versículo 6. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E aí ele continua dizendo, não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Amém? Eles falaram, eles se tornarão o nosso pão. O que o pão faz? Te fortalece. Quando eu e você enfrentamos a provação, confiando em Deus, e entendendo que é uma oportunidade para fortalecer e exaltar o nosso nome,
diante dos inimigos. Assim também foi com Neemias, quando ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Vieram Sambalá e Tobias e falaram: que farão esses fracos judeus? Pensam que vão reerguer as ruínas de Jerusalém, as pedras, os escombros? Mas a palavra diz que eles não deram ouvido para o inimigo. Meu irmão, faça calar a voz do medo. Tenha coragem, seja cheio do Espírito, age com ousadia. Quem vai fazer calar a voz do medo? Medo todo mundo tem, tremer todo mundo treme, mas a diferença de Josué e Caleb é que eles ouviram mais a Deus e eles agiram com ousadia e Deus honrou eles. E eu e você temos que fazer calar a voz do medo para prevalecer contra os nossos inimigos. Então não trema diante dos conflitos, confie em Deus. Considere uma oportunidade que Deus está te dando para que a glória dele se manifeste naquele desafio e o nome dele seja exaltado. Quem já viu Deus exaltar o nome dele diante de uma situação que você clamou aqui no altar, que você colocou as promessas da palavra e Deus prevaleceu? E como Paulo, depois que a serpente picou ele, Deus neutralizou o veneno, a opinião das pessoas mudaram. De um homem mau e injusto, eles falaram: esse homem é um homem poderoso, porque o veneno da serpente não prevaleceu contra ele. Nenhuma arma forjada contra a casa do Senhor vai prevalecer. Nós estamos cobertos pelo sangue, nós estamos cobertos pela autoridade da palavra. Nenhuma arma forjada contra a nossa família vai prevalecer. Outro aspecto que eu vejo na palavra de Deus para superar os momentos de turbulência, de provação e de dificuldade é buscar discernimento e sabedoria de Deus. Meu irmão, uma coisa que eu aprendi, que eu fiquei assim impressionado, é como a matemática evolui, né, bispo? Quando eu entrei e comecei a estudar cálculo, aí um dos problemas é qual é o frasco para conteúdos líquidos que seria o custo-benefício menor. Aí tinha a equação matemática, era uma integral. Você tinha que entrar com os parâmetros lá. Hoje o computador faz tudo, né, irmão? O computador faz tudo, mas você tinha que entrar lá na mão, na unha, entrar com os parâmetros, é o quadrado, é o retângulo. Aí nós descobrimos que era o cilindro. O cilindro, o litro de óleo, por exemplo, redondo, gasta menos, se for de alumínio ou de papel, o frasco gasta menos material do que o quadrado. Então, se nós queremos crescer, nós vamos superar dificuldades maiores, nós vamos resolver problemas mais difíceis. Quem entende o que eu estou falando? Aí seu irmão fala: eu estou com um problemão. É porque Deus vai te dar uma grande vitória. Ah, eu estou passando um grande conflito. É porque Deus te levou para desafios maiores. Quem entende o que eu estou falando? Os desafios maiores exigem mais sabedoria de Deus, mais confiança em Deus, mais dependência em Deus, mas os resultados serão melhores. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Tiago fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Meu irmão, Deus quer nos levar a níveis mais altos, a ir além, a alcançar promessas maiores. Quem crê nisso? A palavra que Deus deu
ao apóstolo para a fonte da vida, é que nós teremos 4 gerações ministrando juntas para honrar o nome do Senhor. Os desafios são maiores, mas Deus nos dará sabedoria, Deus nos dará força e com perseverança nós vamos andar em caminhos mais altos. Jeremias 33:3, que verso maravilhoso. Clama a mim e eu responderei, e eu lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus quer nos levar a andar em caminhos mais altos. Quem andar em caminhos mais altos? Onde você vai vencer gigantes e conflitos maiores. O melhor da terra tem os maiores gigantes, mas o melhor da terra é para aquele que recebeu a promessa de Deus. Não recua, vai com fé, vai com ousadia, persevera. Não temos gigantes e os desafios, porque Deus é maior. Isaías 55, verso 8, olha o que Deus diz através do profeta Isaías. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Meu irmão, Deus não quer nos deixar nivelado por baixo. Quem entende o que eu estou falando? Deus levantou Daniel na Babilônia, e o rei estava furioso, e ele falou: todos os magos serão destruídos, porque ninguém me revelou o sonho. Aí Daniel teve aquilo que o apóstolo falou, coragem e ousadia. Ele falou: por que o rei quer matar todos? E entre eles estava Daniel e os 3 amigos dele, a igreja deles lá. E aí a palavra diz que ele falou: não, porque ninguém revelou o sonho do rei. Ele falou: fala para o rei, me dê um prazo de tantos dias que eu vou revelar o sonho. E depois ele correu para os amigos dele: vamos orar, vamos fazer a campanha. Quem vai fazer a campanha de Daniel? Você recebeu a cartela a partir do dia 11 de setembro, 21 dias de jejum e oração. E Daniel falou: vamos jejuar e orar e buscar a Deus. E Deus revelou a Daniel, e Daniel foi promovido. E depois houve um outro desafio. Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele não abriu mão dos valores de Deus. Meu irmão, na provação, não negocie os valores de Deus. Essa é outra atitude que nós temos que permanecer, que eu e você não possamos abrir mão dos valores de Deus. Fala comigo: Deus não tem atalho. Ainda que o caminho seja maior, a vitória será permanente. Quem crê nisso? A vitória que Deus tem para mim, para você, para a nossa casa é permanente. Deus falou: olha, vocês vão vencer e esses inimigos não mais irão se levantar.